Olá pessoal, iniciamos mais uma aula sobre séries periódicas uniformes, esta a aula 3. Nesta aula iremos estudar o valor futuro postecipado de uma série periódica. O cálculo do valor futuro de uma renda imediata postecipada. A renda é dita imediata quando o vencimento do primeiro termo se dá no fim do primeiro período, a contar da data zero, isto é, da data de assinatura do contrato. No caso do valor futuro de uma renda imediata postecipada, teremos. Então, aí nós teremos aqui esse gráfico aqui, esse diagrama, né? Onde a gente vai depositando os valores, né? Para gerar um valor futuro lá no final do período. Então, para fazer esse cálculo do valor futuro de uma renda imediata postecipada, nós vamos utilizar essa fórmula aqui. O FV, que é o valor futuro, é igual ao PMT, que é as parcelas, de 1 mais I na N, menos 1 sobre I. Então, essa é a ideia aqui. Essa questão de séries periódicas, como eu já tinha falado antes, nas aulas anteriores, trata da questão da soma de termos de uma progressão, enfim. Tá? Mas eu não vou me estender na questão de como chega na fórmula, e sim aplicá-la. Vamos ao primeiro exemplo, então. Uma pessoa faz aplicações mensais imediatas postecipadas durante 5 meses, no valor de R$300, a taxa de 3% ao mês. Calcule o montante da renda sabendo que os juros são capitalizados mensalmente. Bom, então aqui a gente já tem o gráfico, onde a gente vai, como é postecipado, a partir do primeiro período começa o depósito das parcelas, tá? De forma que vai gerar um valor futuro assim que fizer o último pagamento da última parcela aqui, tá? Bom, nesse caso, então, utilizamos a fórmula que nós já definimos no enunciado de forma anterior. Então, os dados que nós temos o valor da parcela, que é de R$300, né? Temos a taxa, que a gente vai dividir por 100, né? Vai ficar 0,03. O número de parcelas, vamos calcular, então, o FV, o valor futuro. Então, usamos a fórmula, fizemos as devidas substituições, onde é o PMT, colocamos o 300, onde é a taxa, o 0,03, que é o 3% dividido por 100, aqui é a mesma coisa. E aqui no lugar do N eu coloco, então, 5, que é as 5 parcelas. Então, primeiro faço aqui a soma, vai dar 1,03, calculo essa potência 5, vai dar 1,1593 menos 1, 0,1593 dividido por 0,03, teremos 5,3091. Multiplicando por 300, então teremos, após os 5 depósitos de R$300 a uma taxa de capitalização de 3% ao mês, o valor de R$ 1.592,74. Como que fica isso na HP? Então, na HP, o FREG aqui para limpar os dados da calculadora. Tá? Depois, o 300 CHS PMT, que vai dar o menos 300 aqui, né? Que é o valor da parcela. Depois, o 5N, que é o número de parcelas. O 13I, que é a taxa. Okay? E apertamos FV, então, para dar o valor de R$ 1.592,74. Agora aqui na calculadora a gente vai observando ali conforme vamos colocando aqui na HP. Então o que acontece aqui? O FREG para zerar, certo? Depois o 300 CHS PMT, então 300 CHS PMT, e aí vai dar o menos 300 na calculadora. Depois o 3 e o I, o 3 e o I, vai dar o 3%, que é a taxa. Depois, informa o prazo, 5N, vai ficar o 5N. E aí depois aperta o FV aqui, né? Vai dar então o valor ali, 1.592,74. Certo? Depois o FREG para zerar ali então a calculadora. Ok? Vamos ao exemplo 2. Quantas prestações mensais imediatas de R$300 devem ser colocadas à taxa de 3% ao mês
a fim de construir um montante de R$ 1.593 nessa série. Então a gente tem aqui o gráfico, vai ser R$ 300 por mês, só que nós não sabemos quantas parcelas são. Então, qual é o meu N? Tá? Então, que fórmula a gente vai utilizar? Manipulando aquela fórmula anterior, utilizamos essa fórmula aqui, já com logaritmo, né? Então, o N é igual a logaritmo, FV vezes I mais PMT sobre PMT, sobre LN de 1 mais I. Então, seguimos aqui utilizando a fórmula aqui. Então, vai ficar, temos os dados ali, o PMT é 300, o I é 3%, o FV é 1.593. O que a gente faz agora? Tendo a fórmula ali, nós fazemos as devidas substituições, né? Então, onde tem o FV vai ficar R$ 1.593, vezes a taxa, que é 0,03, mais os 300, que é o valor da parcela. Sobre 300, que é o valor da parcela, e embaixo o logaritmo de 1 mais o I, que é 0,03. Então, fazendo o produto aqui, vai dar 47,79 mais 300 sobre 300. Né? Depois a gente soma aqui, vai dar 347,79. Divide pelo 300, vai dar 1,1593. E aí aqui nós aplicamos o logaritmo. Lembrando que tem os dois tipos de calculadora, né? Então, utilizamos aqui o logaritmo de 1,1593, que vai dar 0,1478. E o logaritmo de 1,03, que vai dar 0,2960. Fazendo o quociente aqui, teremos então 5 meses, que no caso seriam as 5 parcelas. Ok? 5 parcelas mensais. Então aqui, para resolver a questão com HP, né, indicamos ali então o FREG para apagar os dados da calculadora. Tá? Depois colocamos o 300 CHS PMT para armazenar os dados da parcela. O 3i, que é a taxa, no caso não precisa dividir por 100, que a calculadora já faz isso. O 1593, o FV, que vai gerar o valor futuro, né? E depois o N, que aperta o N e aí vai dar o número das parcelas. Né? Então, utilizando aqui, para a gente poder resolver aqui. Então, aqui no caso, o FREG, para zerar. O 300 CHS PMT, então boto 300. CHS PMT, vai dar o menos 300. Depois o 3i, aí eu vou colocar o 3 e o i. Depois o 1593, que é o FV. Então 1593 FV, vai dar o 1593 com FV. E depois apertamos o N, né? E aí vai dar o valor das parcelas, que são 5 parcelas, o FREG para limpar os dados da calculadora. Encerramos mais uma aula, a parte 3, e até a próxima.